Vamos lá, gente. Outras bancas, né? Olha aí, as questões estão agrupadas, né, por bancas, mas todas elas estamos repassando, né, esses assuntos em todas as bancas, né? A natureza jurídica do tributo é determinada pela denominação e demais características, né? Irrelevante, isso é irrelevante lá pelo artigo 3º do CTN. Não está falando em nada, né? Essa questão, se é pelo CTN ou é pela Constituição. Pela destinação, olha aí, né? Pelo fato gerador, é o que está no CTN, né? Pelo fato gerador. Pelo crédito tributário correspondente, não. Pela obrigação tributária, não. Ó, isso aqui pela CF, né? Pela destinação, você consegue distinguir entre empréstimo compulsório e imposto. Qual é a diferença? Né? O empréstimo compulsório ele é devolvido no final, né? As contribuições, qual a diferença de contribuições, né, sobre o lucro líquido e o imposto de renda? A destinação. Então, certos tributos, a destinação é relevante, mas aqui não falou nada. Então, em regra, é o fato gerador. Em regra, né? Fato gerador, porque está claramente no Código Tributário. Questão 2. A espécie tributária taxa pode ter como fato gerador legal e constitucionalmente o exercício regular do poder de polícia, certo? Ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ou posto à sua disposição, desde que, em qualquer caso, a respectiva base de cálculo não seja idêntica àqueles correspondente a qualquer espécie. Beleza, está na Constituição, né? As taxas não poderão ter base de cálculo, né, própria dos impostos. Perfeito. Questão 3. Sobre as taxas. Vamos lá. Questão 3. Sobre as taxas, espécie tributária prevista no artigo 145, inciso 2 da CF, julgue os itens a seguir. Julgue os itens abaixo e a seguir assinale a opção. Eita, isso aqui, correta. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício de poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultado apenas a estas a prestação potencial. Muito boa essa questão, tá? Boa. Questão boa. Por quê? Porque o exercício de poder de polícia tem que ser exercido. Tem que ser exercido. Como assim? Como assim? Você vai botar um restaurante, né? Então, a vigilância sanitária vai ter que ir lá verificar se você atende as normas. E aí você paga a taxa. Já específico que nem coleta de lixo aí domiciliar, lixo domiciliar. Esse não. Esse aí é potencial, olha aí, ó, potencial, entendeu? Vai pagar usando ou não, entendeu? Essa questão da ESAF 2012, né? Olha como são as questões da ESAF, elas vão além, né, de uma cobrança literal. Então, apenas os específicos e divisíveis, você, né, é obrigatório pagar utilizando ou não. Já o poder de polícia não, só se você tiver uma atividade que vai requerer uma fiscalização, tá? O STF entende como específico e divisível, se passível de tributação por meio de taxas, serviços públicos de coleta, remoção, tratamento ou destinação do lixo proveniente dos imóveis, desde que essas atividades sejam totalmente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza, dissociados, que é o STF, né? A jurisprudência do STF que, né, seja dissociada da limpeza pública. Limpeza pública não pode ser taxa, né? Então, está cobrando aí a jurisprudência já abatida do STF. 3, vamos lá. Preços
de serviços públicos e taxas não se confundem, porque as taxas, diferem daquelas porque são compulsórias e tem sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que os instituiu. Perfeito, gente. Perfeito. Preço público, né, não é tributo, não é tributo. Está aí o conceito de tributo, né? A taxa, enquanto contraprestação, né, de uma atividade de poder público, não pode superar a relação razoável, né, equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referido a cada contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte, considerados para esse efeito elementos pertinentes às alíquotas da base de cálculo. Isso aqui tá, o que é que isso aqui quer dizer? Que né? A taxa, gente, ela não pode ter um custo superior ao serviço que ela presta em si, entendeu? Porque senão aí já não é taxa, é imposto, né? Então a taxa ela tem que servir para custear aquele serviço, né? Aquele serviço que ela está prestando ali para o contribuinte. Né? Essa questão é boa, tá? Boa. Aqui é uma questão que ensina muito. Ela dá uma aula de tributário aí, né? Melhor do que muitos professores que tem por aí, beleza? Questão 4, gente. 4. Deixa eu ver se está na tela. Determinado município pretende instituir a taxa para fins de remuneração de serviços de iluminação pública, VUNESP, né? Acerca da referida pretensão, é correto afirmar que a taxa não pode ser instituída, porque esse tipo de serviço somente poderá ser remunerado por tarifa ou qualquer outro tipo de receita originária, né? Tá cobrando STF, né? Não pode ser instituída, pode sim, não pode ser instituída, pode sim, porque o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante essa espécie tributária. Pode, pode. Letra C, né? Gente, eu estou confundindo iluminação com limpeza pública, meu Deus do céu. Perdão, perdão, pode, pode. Não pode ser instituída, né? Taxa, peraí. Letra A, não pode ser instituída, né? É contribuição de iluminação pública. Eu estou misturando aqui a taxa com coleta de lixo. Não pode ser instituída a taxa, não pode. Não pode. Vamos lá. Não pode ser instituída somente por tarifa. Não, gente, tarifa não. Iluminação pública é contribuição, né? Não pode ser instituída taxa, porque o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por verdade. É a COSIP, né? COSIP. Letra B é o gabarito. Né? Pode ser instituída por tratar de específico, né, de serviço específico a ser prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Né? Não é específico, gente. Não é específico. E nem indivisível, né? E nem indivisível. Ele é indivisível. Não é específico, é geral, tá? D. Pode ser instituída por se tratar de serviço público? Não pode. Mas o município necessita adotar um parâmetro para avaliar cada tipo. É para ser, mas não dá, é impossível, porque a exigência da taxa impõe verdade, divisibilidade da utilização do serviço. Letra E. Pode ser instituída desde que observe simultaneamente os requisitos da especificidade e da divisibilidade. Mas não pode, porque é impossível. Específico e divisível, né? Ok, para a taxa precisa disso, né? Para a taxa precisa, mas o STF disse que o serviço público de iluminação ele não se pode, ele é útil, né? Ele é universal. Letra B de bola. B de bola. Questão 5.
Estabelece a Constituição Federal que a União, Estados, DF e os municípios poderão instituir taxas em razão do poder de polícia ou pela utilização efetiva. Isso aqui é uma aula de serviço público específico e divisíveis para estados ou posto à disposição, né? Meu Deus do céu, vamos lá. Para estados ou posto à sua disposição. O posto à sua disposição. Certo município, por seu turno, realiza cobrança de taxa exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta, remoção, tratamento de lixo de imóveis localizados. Em tal circunstância, é correto afirmar que tal taxa veio de bola. Essa questão aqui, meu Deus do céu, veio de bola, né? Não viola a disposição constitucional, pois a taxa é cobrada pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Só tá errado, eu vou consertar o gabarito aí, tava bem na apostila, né? Quando você baixar aí, já deve estar corrigido, né? Vou postar um arquivo novo, tá? Não viola disposição constitucional, pois a taxa é cobrada pela utilização efetiva potencial de serviço público. Estava procurando erro, né? Porque na apostila estava a letra B. Específico e divisível prestado ou posto à sua disposição. Letra A. Não viola o princípio constitucional, não, pois tratar de exercício não é poder de polícia, né? É prestação de serviço público específico e divisível, né? Embora específica, indivisível. Tá errado aqui, né? É divisível, sim. Pode excepcionalmente ter base de cálculo venal. Valores não pode ter base de cálculo próprio de imposto, aqui é IPTU, né? Haja visto o fato gerador do contribuinte em questão está relacionado ao próprio imóvel. É inconstitucional, porque a base de cálculo a ser adotada é a mesma do imposto predial territorial urbano, que é vedado pela Constituição. Não, não é inconstitucional. Pode até utilizar elementos próprios, né? Tem essa jurisprudência, não impostos, elementos. Alguns elementos pode utilizar. Afronta a disposição constitucional por se tratar de serviço público específico, mas não divisível, né? Não. Então, letra A é a questão. Eu vou corrigir aí para a letra A. Veja se está no A aí na sua apostila aí, senão vou alterar o arquivo. Questão 6, VUNESP. Questão 6, VUNESP. É cobrada pela União. Vai perguntar o quê? Qual é, né? Qual é o tributo? É cobrada pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições. Tem como fato gerador, né? O exercício regulado de poder de polícia, a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico de... Meu Deus do céu, poxa, sua esposa, considera esse poder de polícia uma aula de, né? Atividade da administração pública, limitando a disciplina do direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, à ordem e os costumes. A disciplina da produção e do mercado. Ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão autorizadas pelo poder público, a tranquilidade pública e ao respeito à propriedade e direitos individuais. O texto retrata, meu Deus do céu, né? De dado. Tá, gente, é uma aula, essa questão é boa, viu? Leia, bota-se boa, meu Deus, eu sempre quero escrever o boa com BA, né? Essa questão é boa, por quê? Porque ela dá um conceito para você aí, é uma aula, tá? Isso que eu digo, questão às vezes não deixa de ser um bom resumo, né? Questão 7, né? Para preencher pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regulado do poder de polícia. Ah, meu Deus, de novo. Assinala a alternativa que preenche as taxas, né? Sétimo, letra A. Não tem nem o que discutir esse tipo de questões, né?
Questões facílimas. É a questão 7, né? Vamos para a próxima. Questão 8. Questão 8. Quanto ao chamado empréstimo compulsório, assinale a opção correta. É possível, no que diz respeito a tal tributo, que a forma de sua restituição ao contribuinte não se dê em espécie, mas sim em cotas de fundo oficiais de ações do poder público, podendo ser instituído por meio de medida provisória, dada a urgência verificada. Não, gente. Empréstimo compulsório é só por lei complementar, tá? Isso aqui, fundos oficiais, eu nunca vi falar disso. Pode existir algo, mas sabe, medida provisória morreu aí. O empréstimo compulsório pode ser instituído por qualquer dos entes públicos. Não, só a União. Empréstimo compulsório. Só União. Não é? E para fazer despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa, sua iminência, ou ainda no caso de investimento público, certo. O conceito está certo, mas aqui ó, o erro está em qualquer. Né? Seu aspecto mais relevante é a restituibilidade, podendo falar-se em uma simultaneidade de deveres. Um para o contribuinte, que é o dever de pagar, e outro para o fisco, que é a devolução da quantia paga. Perfeito, gente. Olha, Unesp, parabéns, Unesp. Deu uma aula aí legal. Malgrado seja considerado tributo, né? Embora ele se entender que o empréstimo compulsório se respalda no autêntico acordo. Que acordo, meu amigo? É compulsório. Olha o nome, compulsório. Né? E é um dos conceitos do artigo 3º do CTN, né? Obedecendo ao princípio da contratualidade. Conversa, meu amigo. Você tem que pagar, não tem essa não. Questão 9. Questão 9. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública pode ser instituída. Né? Só o município, né, gente? Estados, municípios e Distrito Federal, sim. Como imposto. Imposto não, contribuição. Né? Aqui o resto está certo. Mediante a utilização de elemento próprio da mesma base de cálculo do imposto. Não, gente, isso aqui é para taxa, né? Somente por lei complementar. Somente por lei complementar. Pera aí, que eu estou já confundindo as bolas. Olha aí, ó. Mediante utilização, não pode na taxa, né? Não pode. Isso que eu confundi aqui. É letra C. Pode sim, não há essa vedação, tá? Para taxa, não pode utilizar elemento próprio da mesma base de cálculo do imposto, mas para COSIP não existe essa vedação. Olha aqui a letra C, somente por lei complementar, não, lei. Lei ou medida provisória, né, que tem força de lei. Para cobrir despesas com iluminação, ó, edifícios e prédios públicos, não, gente, iluminação pública, né? Questão boa, né? Questão boa. Pega aqui na letra C, né? Então, cuidado aí com essas misturas de regras. 10. Unesp, em relação às contribuições sociais e as CIDs, né, de competência exclusiva da União Federal, é correto afirmar que está falando só de competência exclusiva, né? Não incidirão sobre a receita decorrente de importação, sim, já é uma das principais características, tá? Sempre que falar nas contribuições sociais e nas CIDs, não, é só importação, sim. Não incidirão, ó, sobre importação, incide sim. Incide sim, tá? Os municípios e o DF poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio de serviço de iluminação pública, sendo vedada a cobrança. Ó, tá aqui o erro, né? Tá falando que é na fatura, a Constituição faculta a cobrança na fatura de energia elétrica. D, não poderão ter alíquotas, valores, poderão ter alíquotas
de valor ou específicas. Poderão ter alíquota específica, sim, tendo com base, né, o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação. Aqui sim é a de valor, tá? A específica, né, é a unidade de medida adotada, tá? Trocou aí os conceitos. Cuidado, cuidado. Isso aí é literalidade, por isso tem que ler bastante, né? Positivos, constitucionais. Não existe, porém, entidade tributária que se possa dizer pura no sentido de realizar tão somente a fiscalidade ou extrafiscalidade. Os dois objetivos convivem harmônicos na mesma figura positiva, sendo apenas lícito, né, verificar que por vezes um predomina sobre o outro. Gente, essa questão é perfeita, né? Certo, olha aí, isso é exato, né, meu amigo? O que é que ele quer dizer? Que o imposto de renda ele tem a função de arrecadar, mas ele tem também um pouco de função de extrafiscalidade. Eu conheço pessoas que não querem ter um segundo emprego porque, né, o imposto de renda vai levar muito, né? Já os postos, né, extras fiscais, que têm a função de controlar a economia, regular, eles também arrecadam. Então, mas a principal função é regular. Então, não existe uma função exclusiva, né? Então, o imposto de importação, ele é extrafiscal, mas ele arrecada. Então, não existe assim somente isso. Não. Todos os tributos têm funções, né, fiscais e extrafiscais aí, tá? Finalizamos aqui nosso módulo 1, né? Forte abraço até o módulo 2.